Vocês já pensaram em acampar por 12 dias seguidos? Vocês já pensaram em acampar por 12 dias seguidos com 40 mil pessoas de mais de 170 países? Pois essa é uma das oportunidades que o movimento escoteiro tem. Eu sou Márcio Siqueira, tenho 50 anos, sou advogado e estou no movimento escoteiro desde 1987. O movimento escoteiro foi fundado na Inglaterra em 1907 por um general inglês que queria transformar a juventude. E ele entendia que a sala de aula não era o melhor lugar para isso. A partir disso, ele pegou os seus manuais de treinamento, levou para uma transformação 20 jovens de classes sociais totalmente diferentes. Tinha o filho de um cocheiro e tinha o filho de um lorde acampando no mesmo lugar. 20 jovens, 1907. Ali nascia a semente do movimento escoteiro. Em 1909, o movimento escoteiro já chegou no Brasil, no Rio de Janeiro. Oficiais da Marinha foram buscar um barco brasileiro, o Brasil tinha comprado um barco da Inglaterra, e trouxeram na sua bagagem uniforme, manual e uma vontade de fazer florescer aqui no Brasil aquilo que eles tinham visto dar certo com a juventude inglesa. Em 1913, chegou aqui no Rio Grande do Sul, por conta de um professor de ginástica, estamos em tempo de Olimpíadas, um professor da Sojipa foi para um campeonato na Alemanha, se apaixonou pelo que ele viu os jovens fazendo e trouxe também na sua bagagem manuais, uniformes e transformou o movimento escoteiro aqui no Rio Grande do Sul. Eu decidi entrar no movimento escoteiro não por opção minha. Toda a turma do meu condomínio, meus colegas, meus amigos, não estavam lá no sábado de tarde. E eu disse, puxa vida, o que eu vou fazer? Eu vou seguir eles. Descobri que eles estavam indo para um grupo escoteiro. E vocês sabem que aqui no Colégio Anchieta tem um grupo escoteiro. O Grupo Escoteiro Manuel da Nóbrega, tem quase 80 anos, se reúne todos os sábados à tarde. E eu segui a minha turma, fui para um lugar que eu não sabia o que fazia, não sabia o que esperar, e me encontrei. Vocês não têm ideia do que a gente vive no movimento escoteiro. Acampar, jornada, fogueira, trabalho, cozinha, pioneiria com taquara, nada disso, se eu contar, vai ser igual a viver o que se vive dentro do movimento escoteiro. Eu falei que o movimento escoteiro foi fundado em 1907. Em 1920 foi o primeiro encontro mundial dos escoteiros, em Olímpia, na Inglaterra, já com 8 mil escoteiros acampando. É quase 3 vezes a quantidade de alunos que o Colégio Anchieta tem. 13 anos depois, o movimento escoteiro já florescia em vários países do mundo. Foram mais de 40 países representados nesse primeiro encontro. Eu tive a oportunidade, em 99, de participar do meu primeiro Jamboree Mundial. Era aqui pertinho, no Chile. Então foi fácil de organizar com os jovens do meu grupo. Fretamos um ônibus e fomos para uma aventura que eu, assim como quando eu tinha 13 anos, que eu fui para um grupo escoteiro e eu não sabia o que me esperava, eu também não sabia o que me esperava num Jamboree Mundial. 40 mil pessoas. Foram 12 dias intensos, 12 dias de muitas lembranças, muitas atividades, muita interação. A gente olhava para trás, tinha o pessoal da Bélgica acampado, a Argentina, a Suíça, do outro lado eu tinha a Rússia, tinha Afeganistão. Era um mundo dentro do acampamento, era um mundo dentro do movimento escoteiro. A partir dali, eu decidi que eu participaria de todos os jamborees mundiais que eu conseguisse. Esses encontros acontecem a cada 4 anos. Eles só não aconteceram uma vez por conta da Segunda Guerra Mundial. Eu fui para o Jamboree de 99 no Chile, eu fui para o Jamboree de 2007 na Inglaterra, eu fui para o Jamboree de 2011 na Suécia, eu fui para o Jamboree de 2015 no Japão, eu fui para o Jamboree de 2019 nos Estados Unidos, e o ano passado eu estive na Coreia do Sul para o último Jamboree Mundial. Eu vou contar para vocês algumas histórias
que a gente vive no Jamboree. Em 2007, era o centenário do movimento escoteiro. Então, o mundo inteiro escoteiro estava organizado e preparado para viver aquele ano único. Porque, muito provavelmente, quem estivesse vivendo o primeiro centenário não viveria o segundo. Então, nós estávamos preparados no mundo inteiro para atividades, eventos, comemorando o centenário. E quem foi para o Jamboree Mundial já sabia disso. Mas o que nós não sabíamos é que nós teríamos um evento mais especial dentro do evento especial. 2 jovens, um menino e uma menina de cada país, foram selecionados para participar do amanhecer do escotismo, onde o escotismo tinha nascido. 2 jovens de cada país foram levados para a ilha de Brownsea, dormiram lá e no dia do amanhecer do escotismo estavam todos conectados. Eles em Brownsea, nós no acampamento e o mundo inteiro acompanhando pela internet. Foi uma cerimônia de arrepiar, foi uma cerimônia de emocionar todos que estavam ali. Vocês imaginem que através da conexão de todos nós da internet, no mundo inteiro, fizemos a renovação da nossa promessa escoteira no dia em que o movimento escoteiro completava 100 anos. Outra história interessante, no Jamboree de 2011, na Suécia, eu cheguei para trabalhar e fui designado para ajudar na Operação Um Mundo. A fundação do movimento escoteiro, Fundação Mundial Escoteira, ela patrocina algumas crianças de países que são subdesenvolvidos, crianças carentes, que são selecionadas para representar o seu país no Jamboree. É uma forma de proporcionar que todos os países estejam realmente representados no Jamboree Mundial. Naquele ano, em 2011, eram 300 crianças carentes, com tudo pago pela Fundação Mundial Escoteira para participar do Jamboree Mundial. Alguns nunca tinham saído da sua cidade, menos ainda do seu país. Teve um menino que eu me lembro que eu conversei com ele, ele era a primeira pessoa da cidade dele a sair do país. Vocês conseguem imaginar isso? E nós recebemos esses 300 jovens, ajudamos eles na adaptação, na organização, e a partir dali nós passamos os 12 dias acompanhando, junto com os escotistas, com os adultos voluntários que estavam com eles, acompanhamos as vivências, as expectativas, as experiências, as frustrações, porque são 12 dias acampados. Eu fiquei com uma tropa da África, auxiliando. Eram 40 pessoas, 4 adultos, 36 jovens. Praticamente 20 países diferentes, acampando num espaço que é metade desta sala. Pessoas que nunca tinham se visto na vida, iam dividir a mesa, a barraca, as responsabilidades, as organizações. Então vocês imaginam que eles tinham ali dentro um mundo. 20 culturas dentro daquela tropa, num outro mundo, com 40 mil pessoas. Foi uma experiência para mim extremamente gratificante, poder conviver com pessoas que falavam francês e inglês na mesma tropa. Tinha uma patrulha que só falava francês, então a comunicação deles eram os adultos ali, a Carole, que era minha colega da Suíça, e eu, e as outras 3 patrulhas, as outras 3 equipes falavam só inglês. Então até isso eles tinham de dificuldade para superar naquele acampamento por 12 dias. E quando vocês acham que acabou por aqui, não acabou por aqui. Eu disse, e vou repetir, as histórias que eu estou contando não têm a menor graça. A graça é viver o que o movimento escoteiro proporciona, o mundo de oportunidades que nós temos lá. E quem acha que acampar, mesmo que seja com toda a estrutura, por 12 dias é fácil, não espera que a gente vá sobreviver a um tufão. Pois foi o que aconteceu quando estávamos na Coreia do Sul o ano passado. O acampamento foi evacuado na metade do evento. Dos 12 dias, nós fomos embora no 6º dia. Todas as 40 mil pessoas tiveram que ser retiradas do acampamento, porque um tufão que tinha entrado pelo sul da Coreia vinha se aproximando do acampamento. Ventos de 120, 130 quilômetros por hora. Não tem barraca que resista. Mas o movimento escoteiro resistiu.
A Coreia se organizou de uma forma e distribuiu pelo país inteiro os 40 mil escoteiros. Várias cidades, vários lugares, todo mundo foi fazer o que era imprevisto, que era cancelar o acampamento e ter que se organizar dentro das cidades. Então, o movimento escoteiro, o governo da Coreia do Sul, todos se organizaram para que a gente tivesse, dentro do possível ainda, o melhor evento para aqueles jovens que estão lá. Por quê, gente? Porque cada jovem da idade de vocês que vai para um Jamboree Mundial, ele só consegue participar como jovem por uma única vez na vida. Todos que estavam lá como participantes, como jovens, só teriam aquele Jamboree para viver. Porque é de 14 anos até 18 incompleto. Depois é adulto como eu que vai para trabalhar. A gente aproveita, a gente se diverte, mas não é a mesma coisa do que participar. Então, todos nós nos esforçamos ao máximo para que aqueles últimos 6 dias, com chuva forte, com vento, ainda fosse algo positivo para ficar na lembrança. O movimento escoteiro é feito de superações. Vocês, jovens, são feitos de superação. Só que dentro do movimento escoteiro a gente aprende por si só a viver, compartilhar, trabalhar, se organizar. O movimento escoteiro tem um mundo de oportunidades. Uma historinha rápida para vocês. Nós temos um escoteiro famoso no Brasil, Caio Viana Martins. Ele estava, em 1930, voltando de um acampamento de trem no interior de Minas Gerais, e o trem de passageiros se chocou com o trem de carga. Os jovens da tropa dele que estavam lá foram os que fizeram os primeiros socorros em quem tinha sobrevivido ao acidente. Ele, Caio Viana Martins, foi um dos sobreviventes, estava bem machucado. E quando a equipe de serviço do socorro chegou até o local, era no meio de um campo, uma estrada de ferro. Quando chegou lá e viu que ele estava muito machucado, ofereceu para ele a ambulância que tinha chegado para ele voltar para a cidade para ser atendido. E ele disse, não, tem gente que precisa mais do que eu. Um escoteiro caminha com as suas próprias pernas. Caio Viana Martins voltou caminhando com a sua patrulha até a cidade e logo que ele chegou, ele desmaiou e faleceu. No movimento escoteiro no Brasil, nós temos essa frase, um escoteiro caminha com suas próprias pernas. Cada um de vocês faz a sua vida com as suas próprias pernas e as suas próprias mãos. O movimento escoteiro acredita que cada um de nós é único, é especial. Não que eu vista uma capa, que eu seja um super-homem porque eu estou com esse uniforme. Não, nada disso. Mas cada um de vocês consegue fazer, sim, o seu melhor. E é nisto que o movimento escoteiro acredita, que nós podemos deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos. Quem sabe nos encontramos um dia desses num Jamboree Mundial. Muito obrigado e sempre alerta.